Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e hoje faremos exercícios sobre movimento retilíneo uniforme. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Esse é o nosso primeiro exercício de hoje. Ele diz: uma partícula descreve o movimento retilíneo uniforme segundo um referencial inercial. A equação horária da posição com dados no Sistema Internacional é S igual a menos 2 mais 5t. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é, e aí ele me dá as opções, tanto falando da velocidade, quanto também perguntando sobre o tipo de movimento, se ele é retrógrado ou se ele é progressivo. Vamos então tentar entender aí a diferença disso, né? Primeiro pensando na velocidade. A equação que nós temos do movimento retilíneo uniforme é S igual a S0, que é a posição inicial, mais V, que é a velocidade, vezes T, que é o tempo. Então, quando nós comparamos essa fórmula com a que ele nos forneceu, com a equação horária que ele nos forneceu, né, seria S igual a S0, posição inicial, portanto, menos 2 é a posição inicial desse móvel, dessa partícula, mais Vt, então 5 é a velocidade dessa partícula, 5 metros por segundo, portanto, ou é a letra C ou a letra D. Basta agora decidirmos se o movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado. O movimento progressivo é aquele quando o móvel está progredindo na reta ali das posições, ou seja, a posição dele está aumentando o tempo todo. Como que nós enxergamos isso na equação horária? Através da velocidade. Se a velocidade do móvel ela é positiva, o movimento é progressivo, porque a velocidade indica quanto que a posição está mudando. Se a velocidade é positiva, é porque a posição está mudando positivamente, ou seja, sempre aumentando o valor. O movimento retrógrado é quando essa velocidade é negativa, o que ela indica então que a posição está diminuindo. Então, se essa posição diminui, o objeto está contra a reta das posições e por isso o movimento seria retrógrado. Nesse caso, então, a alternativa correta, letra C. O nosso segundo exercício, a tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. E aí, vamos analisar um pouco aqui essa tabela. A tabela está nos mostrando tempo e posição. Embaixo aqui as posições, o espaço ocupado pelo móvel e em cima, na linha de cima, o tempo em horas, posição em quilômetros. Podemos observar então que no tempo zero, ou seja, no início da análise desse movimento, a posição do móvel era o quilômetro 200, ou seja, esse objeto se encontrava a 200 quilômetros desse chamado quilômetro zero, que é o início dessa rodovia. A cada 2 horas, se formos observando, a cada 2 horas a posição dele diminui 30 quilômetros. A pergunta dele é: qual é a função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades aí fornecidas? Então temos que lembrar que a função horária, é representada por S igual a S0 mais Vt. Porém, quando ele pede para eu escrever a função horária de um móvel específico, de um objeto específico, de um movimento específico, basicamente o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu escreva essa função, essa fórmula aqui, porém eu tenho que substituir o valor de S0, da posição inicial, e de V, que é a velocidade do móvel, que é constante, já que o movimento é uniforme. Então, ao olhar para a tabela, fica bem nítido que a posição inicial é 200 km, então eu já sei o valor de S0. Falta agora encontrar o valor de V. Para determinar o valor de V, eu vou novamente agora utilizar a nossa tabela, Já que eu conheço a posição inicial, eu posso pegar qualquer uma dessas outras posições, desde que eu pegue o tempo correto, o tempo correspondente. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 200, que é a posição inicial, eu posso escolher S igual a 170 km, mas aí no lugar do T, eu vou ter que botar 2 horas. Aí colocando um valor no lugar do S0, um valor no lugar do S, um valor no lugar do T, eu vou achar o V. Se ao contrário eu quiser utilizar a posição 140 km, eu vou colocar 140 aqui no lugar de S, aqui continua 200,
Só que no lugar do t, eu tenho que botar agora 4 horas, que é o instante de tempo em que o objeto passava por essa posição. Então não importa qual posição eu colocar, desde que eu use o tempo correspondente, eu vou obter o mesmo valor de velocidade, já que o movimento ele é uniforme. Então, partindo desse pressuposto, vamos pegar aqui a posição 110 km. Então, S vai ser 110 e o T vai ser 6 horas. Então, botando no lugar do S 110, o S0 é a posição inicial, 200 km, e no lugar do T nós colocamos aqui os 6 horas. Então, podemos agora pegar esse 200 que está aqui somando, né? E eu jogo ele para o outro lado da igualdade, subtraindo o 110. 110 menos 200 é igual a V vezes 6. Aqui na linha de baixo eu vou repetir exatamente o que está escrito em cima, aliás, não exatamente, né? Porque eu vou fazer uma pequena modificação. Esse valor vai continuar representado aqui embaixo, mas não dessa maneira. 110 menos 200 dá menos 90. Então eu continuo tendo a mesma coisa que tinha em cima, mas com essa pequena alteração. Então menos 90 é igual a V vezes 6. Eu posso escrever daqui para lá. V vezes 6 é igual a menos 90, que foi o que eu coloquei agora. Observe que eu não me preocupei em mudar sinal. Eu não peguei esse menos 90 e transferi ele para o lado direito da igualdade mudando o sinal. Não foi esse o meu raciocínio. Eu simplesmente falei que se menos 90 é igual a V vezes 6, V vezes 6 é igual a menos 90. E aí fiz o meu V aparecer do lado esquerdo, que era o que eu gostaria. O 6 está multiplicando o V, logo ele passa para o outro lado, dividindo. E V vai ser menos 90 dividido por 6, portanto, a velocidade desse objeto é menos 15 metros por segundo. Ora, a função horária que ele me pediu, né, vai ser determinada, então, através da posição inicial, que é 200 km, então no lugar do S0 aqui vai entrar 200, e a velocidade, que é menos 15, então no lugar do V é menos 15. A única opção aqui que me fornece isso é a alternativa D. Então essa é a opção correta. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Caso tenha ficado, comente aqui embaixo ou dê a sua sugestão para próximos exercícios, ok? Vamos ao nosso último exercício de hoje. Ele diz: o gráfico da função horária do movimento uniforme de um móvel é dado abaixo. Então esse é um exercício envolvendo gráfico. A gente sabe que muitos alunos têm muita dificuldade quando se trata de gráfico, né? O que não deveria acontecer, é que o gráfico muitas vezes ele facilita bastante aí a nossa análise. Determine o valor da velocidade desse móvel em metros por segundo. Então nós temos aqui o movimento uniforme, primeiro ponto. Por que que esse é um movimento uniforme? Porque no gráfico que fala de posição em função do tempo, o gráfico é uma reta, né? A representação aqui é através de uma reta. Então, se é uma reta, se o gráfico posição-tempo é uma reta, isso é um movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme. A velocidade eu sei que ela é constante. Então, ele quer saber justamente o valor dessa velocidade. Quando eu olho para esse gráfico, então, eu tenho que observar de que ele está falando. Podemos observar que ele está comparando o tempo e a posição. Como que a posição muda à medida que o tempo está passando. O gráfico nós lemos da esquerda para a direita. À medida que o tempo passa de 0 a 8, observe que o gráfico aponta para cima, indicando que a posição está aumentando. E de fato ela aumenta de um valor inicial 0 para um valor final 2. Final na minha análise, né? Porque podemos observar que ele continua aqui. No tempo 8 segundos, eu levo isso aqui até o gráfico, jogo para a esquerda aqui na horizontal, vai bater na posição 2 metros. Então no tempo 0 a posição era 0, no tempo 8 a posição é 2, o que quer dizer que em 8 segundos a posição do móvel foi de 0 para 2 metros. E ele quer saber o valor dessa velocidade. Ora, movimento uniforme, nós só temos uma equação a trabalhar, que é S igual a S0 mais VT. Olhando para o gráfico, eu vejo que a posição inicial é 0, a posição final aqui a gente vai ver que é 2 metros, e essa posição ela acontece no tempo 8 segundos. Então, substituindo essas informações, ficamos com 2 igual a 0, mais V vezes 8, portanto, 8V é igual a 2. Observe, 2 é igual a 0 mais V vezes 8. 0 mais V vezes 8 é apenas 8 vezes V, né? Então, se 2 é igual a 8 vezes V,
8 vezes V é igual a 2, o mesmo argumento que usamos no exercício anterior. Portanto, podemos passar esse 8 dividindo, porque o 8 é quem multiplica V, logo ele é quem passa para o outro lado dividindo. V vai ficar 2 dividido por 8 e, portanto, a velocidade deste móvel é 0,25 metros por segundo. Esses eram os exercícios de hoje. Se gostou dos exercícios, deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se de compartilhar com seus colegas que estejam com dúvidas. Até a próxima!